Gente querida, é 8 de setembro de 2025. Que privilégio estar no ar aqui pelo canal do Aprova, nosso encontro marcado semanal, para que a gente construa conhecimento e cidadania, para que a gente discuta questões, ideias, possibilidades, referências que você pode usar da maneira mais produtiva possível em conversas, discussões, em processos seletivos, vestibulares e concursos e afins, né? No fim de contas, gente, a ideia de a gente ter um espaço produtivo para estudar juntos, refletir juntos sobre possibilidades de concordar, discordar, buscar novas estratégias. E eu quero aproveitar, então, claro, se você ainda não fez isso, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com pessoas com quem você quer discutir pontos de partida aqui que a gente faz sobre temáticas que estão em voga e que de repente se diz, nossa, não tinha nem pensado em fazer essa associação. Aí está a particularidade, a didatização com que a gente sempre recolhe e associa sob o ponto de vista intertextual os temas de que trata por aqui. Então, claro, é sempre uma alegria poder conversar sobre tudo que tem muita importância para nós. Sabe que às vezes a gente tem notícias, como eu digo por aqui, que a gente não gostaria de tratar, né? No fim de contas, a gente faz isso com todo o respeito e para que a gente saia mais forte, mais unidos, quem sabe, e sempre na perspectiva de aprender mais e sofrer menos. Então vamos lá? Pensando que ontem, 7 de setembro, nesse ponto de referência, né, gente, da ideia, da perspectiva de juntos aprendermos mais e sofrermos menos, pensando que há uma celebração aí de 203 anos da independência do Brasil. E o que isso representa? Falando em soberania, que é uma palavra que tem aparecido muito na mídia, nos discursos políticos, nas conversas, nas tratativas internacionais, pensando em tarifas daqui, importação e exportação dali, economia cresce daqui, economia encolhe dali. Soberania. Essa palavra, gente, talvez seja a mais forte, ou é o que eu vi circulando com mais intensidade relacionado à ideia de 7 de setembro de independência do Brasil. Vamos juntos nesse ponto de referência? Olha, então eu separei aqui alguns recortes, gente, que de repente nós podemos pensar assim, puxa, mas será que isso aqui vale a pena a gente discutir? E eu já te conto por quê e qual é a interligação que podemos fazer. Então vamos lá para o nosso sumário? Vamos falar de Giorgio Armani, estilista italiano, falecido aos 91 anos na última semana. Vamos falar de uma expressão que pode ser cobrada de você ou você pode utilizar de maneira muito produtiva, relacionando a atualidade, suas abordagens em qualquer processo seletivo, que é a coalizão dos dispostos. Vamos falar da canonização do primeiro santo millennial, ocorrida no domingo 7 de setembro. E vamos falar também sobre respostas de chatbots, inteligência artificial tratada como commodity. Olha que coisa, pão quentinho, pão fresquinho aí, conforme a sua metáfora. Fica aqui e a gente vai abordar tudo até o final. Então vamos lá. Gente, vou começar pelo Armani e às vezes, né, pensando assim, diz, puxa, Cleusa, mas o que a gente, pessoa comum, tem a ver com esse universo glamourizado, cheio de ostentação, da moda, por que vamos falar dele? Bom, tem pelo menos 2 pontos aí importantes para a gente tratar, gente, que o Armani pode servir como esse tipo de personalidade inspiradora, né, para todos nós que às vezes engavetamos sonhos porque pensamos assim, não tenho mais idade, não é mais para mim, não tenho coragem. Veja, ele funda o que se tornou o grande império de moda e de marca, né, que ele tem, o Império Giorgio Armani, quando ele já tinha 41 anos de idade. E o que acontece aí? A primeira perspectiva é essa, da inspiração. A segunda perspectiva, gente, é que nós, sem nos darmos conta, consumimos moda e somos atingidos por ela o tempo todo. E uma das coisas que esses grandes representantes da moda sempre dizem, gente, é que elegância não tem nada a ver com ostentação.
Elegância não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro despendida para comprar uma roupa, ou uma bolsa, ou qualquer outro acessório, por exemplo. Eles dizem que isso tem a ver muito com atitudes, com como nós, no fim de contas, nos relacionamos com os outros. Gente, elegância tem a ver com cidadania, elegância tem a ver com empatia, elegância tem a ver com enxergar a minha perspectiva, mas enxergar como isso reflete nos outros. Olha, que legal entender isso, né? E mais ainda, sob o ponto de vista do consumo de moda, gente, vou dar uma dica aqui, se você não viu ainda, procure. Um filme chamado O Gigolô Americano, de 1980, em que Richard Gere estrela esse filme, né? E ele veste Armani, gente, veste um terno desconstruído para os padrões da época, sem muito forro, sem muito enchimento, um terno mais confortável. Depois, ao longo da década de 80, é a vez do Armani mexer com a moda, com o guarda-roupa feminino. E assim o faz, sob esse ponto de vista de tornar as coisas elegantes, porém mais confortáveis. E serve como inspiração até hoje, inclusive, para as fast fashions, tão celebradas, tão frequentadas neste século XXI. Então, vejam só, é uma personalidade. A gente pode utilizar pensamentos, ideias, ações, perspectivas dessa personalidade como ponto de referência, como analogia para a abordagem de outros temas. Vale a pena investir nesse entendimento, gente, por isso que eu trouxe aqui. Segundo ponto, gente, uma expressão, como disse a vocês, chamada coalizão dos dispostos. Essa expressão que surgiu agora, nestes primeiros dias de setembro de 2025, tem como definição, gente, a ideia da União Europeia continuar fomentando, ajudando a Ucrânia nesse processo, né, de conflito, de guerra com a Rússia, que já dura mais de 3 anos. Eu me lembro aqui, assim, ó, como se fosse hoje, gente, daquela notícia, daquele programa, daquele encontro que fizemos, né, no Carnaval de 2022, que foi quando se deflagrou essa guerra. E já foram tantas notícias tristes depois disso em relação a essa guerra, e que eu já tratei da perspectiva aqui como a ideia de desumanizar, inclusive se banalizou de tanto que se usou. Outros conflitos que surgiram no meio do caminho, outras notícias tristes sobre isso. E nessa perspectiva, gente, o surgimento dessa tal coalizão dos dispostos aponta para esse amparo para a Ucrânia e esse amparo na perspectiva da construção de um caminho de paz. A gente sempre torce, né? E manda energia boa pensando na nossa perspectiva de lugar comum, senso comum, pessoa comum, né? Mas guarda aí essa definição, gente, quem que participa e qual é a ideia e quando surgiu. Agora, final de agosto, início de setembro de 2025, coalizão dos dispostos, apoio da União Europeia para a Ucrânia. Bem, vamos falar também, pessoal, de perspectivas novas de instituições que são muito tradicionais, muito antigas. Vamos lá? Canonização do primeiro santo millennial pela Igreja Católica neste domingo, 7 de setembro. Era para ter acontecido em abril essa canonização, gente, foi adiada em virtude, em razão do falecimento do Papa Francisco. E quem foi canonizado, então? Estou destacando aqui esse santo novo da Igreja Católica chamado Carlo Acutis. Ele faleceu em 2006 com 15 anos, era grande apaixonado, vamos dizer assim, pelas referências tecnológicas, ele trabalhava muito com programação, criação de site e outras perspectivas de hardware e software. E assim, tinha isso muito voltado à sua religiosidade, à sua fé. E atribui-se a ele um milagre em 2020 de uma criança em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Ele já havia sido beatificado nesse período e agora, em 2025, é feita a sua canonização. Diz assim, Cleusa, por que Santo Millennial, né? Porque é o seguinte, gente, ele está sendo conhecido, inclusive, como padroeiro da internet. É muito comum
muito perceptível que ao longo dos séculos, o que vai acontecendo? Vão surgindo novos padrões, novos, eu diria até assim, nichos humanos em relação a comportamento, perspectivas, serviços, e obviamente vão surgindo aí figuras como os padroeiros dessas perspectivas, né? E a internet não tinha ainda um padroeiro específico. O Carlo Acutis fica com essa, vamos dizer assim, esse rótulo, né? De ser um santo, um protetor, alguém a quem se apela quando se precisa alguma coisa relacionada à internet. E por que um santo millennial? Né? Os nascidos aí do início da década de 80 até final, tem determinação que é até meados ou até final dos anos 90, são chamados de millennials. E essa ideia, então, de trazer uma renovação, inclusive da perspectiva relacionada à fé da juventude, que hoje está muito atrelada a meios de uso de internet, de uso de meios virtuais, né? Então é uma perspectiva também de a Igreja Católica chegar, comunicar, interagir melhor com esse grupo de pessoas, que é grande, né? A perspectiva da juventude e do uso das telas, não só telecomunicações, gente, mas desses meios de comunicação virtuais. Então, essa perspectiva é importante para pensar que esse marco, né, da canonização do Carlo Acutis fica sendo uma referência, vamos dizer assim, de comunicação, de alcance de linguagem da juventude pela Igreja Católica. Também quero conversar, gente, sobre a ideia aqui do jornalista Túlio Milman de publicar um livro chamado Onde Estás? E eu falava no começo da nossa conversa, né? Eu disse assim, olha, que tal tratar as respostas dos chatbots como commodities? É isso que o Túlio Milman fez, né? E ele disse, olha, fiz isso trabalhando em perspectiva, pensando num ponto especial aí do começo da divulgação, né, das inteligências artificiais generativas. E ele diz assim, por que eu estou chamando as respostas dos chatbots de commodities? Olha que legal, gente, olha que importante. Porque elas ficaram abundantes. Vou fazer aspas aqui numa fala dele. Foi quando me dei por conta que o jogo tinha mudado. A gente não precisava mais se preocupar com a resposta, como era até agora ou até aqui. O verdadeiro valor hoje está em saber perguntar. Então, eu tenho trazido aqui, gente, muita dica de publicações, de referências que são bem críveis e que são, né, muito bem feitas em relação e didáticas em relação às inteligências artificiais. A do Túlio Milman, Onde Estás? Vale bastante a pena porque ele faz essa reflexão mesmo sobre a transformação da abundância das respostas dos chatbots em commodities. Gente, olha que comparativo iluminado, olha que comparativo inteligente, que comparativo que dá soberania para o nosso pensamento, para ficar na palavra-chave que trabalhei no começo da nossa perspectiva e para entendermos melhor. Diz assim, escuta, também voltando ao ponto de abordagem, né, gente, de independência nacional. Conversar um pouco, ler um pouco mais sobre aplicabilidades constitucionais, sobre as leis que nos assistem no papel como cidadãos e como ainda elas não chegam até nós, direta e indiretamente, como população. Grande abraço a você, uma excelente semana. Nos encontramos por aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.